Vamos abrir as nossas Bíblias, só para ver se você está afiado, Júnior. Dá um dó maior aí. Isso aí é dó? É que assim, eu peço, eu acho que eu sei, mas depois eu me arrependo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Mesmo quando me levanto até eu me deitar, a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me sei que és meu Pai e amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. Diga assim, diga que Ele é bom. Em todo tempo tu és tão, com todo eu cantarei. Então aplaude a Jesus se você pode. Oh glória, aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por esses 26 anos de ministério, o Brasil para Cristo, Vila Maluf. Obrigado, Deus, obrigado, obrigado. Que toda sorte de bênçãos sejam derramadas sobre esta casa, sobre os obreiros, sobre os ministros desse altar, e que permaneça até que o Senhor venha. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e versículo de número 2. Versículo de número 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, e o quê? Grave essa palavra, de novo, diga agradável. A Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, ao quê? E vontade de Deus. Amém? Amém? Amém. Meus irmãos, para entendermos rapidamente, quando olhamos para a epístola de Paulo aos Romanos, isso aqui todos os teólogos vão concordar comigo. Essa epístola é considerada o maior tratado teológico do Novo Testamento. Paulo, ele fez uma carta muito robusta, onde no capítulo 1 e no capítulo 2 dessa epístola, dessa carta, ele fala algo fantástico. Ele diz assim, ó: independente de sermos gregos, romanos, judeus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e todos nós precisamos de Jesus Cristo. Todos nós precisamos da redenção. No capítulo 3, Paulo ele vai falar que uma grande porta de graça e de misericórdia foi aberta para todos os povos. Ele vai continuar nos outros capítulos falando sobre justificação.
Ele vai falar sobre a obra do Espírito Santo no capítulo 8, onde ele vai dizer assim, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito Santo de Deus. E ele vai dizer ainda um mistério, ele vai revelar em Romanos 8,16 um grande mistério, dizendo que o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, ele vem habitar em nosso espírito, dentro de nós, para testificar que somos filhos de Deus. No capítulo 9 de Romanos ele fala do passado de Israel, no capítulo 10 ele fala do presente de Israel, mas no capítulo 11 ele fala do futuro glorioso que Israel terá. Mas assim como de costume, que era o costume de Paulo, quando ele dava a doutrina, depois ele aplicava o texto, e foi o texto que vocês escolheram, o texto de aplicação. Então do capítulo 1 ao capítulo 11 ele vem distribuindo doutrinas, doutrina de justificação, doutrina de redenção, doutrina da salvação. Mas no capítulo 12 ele vai dar a aplicação, o que eu tenho que fazer para alcançar a redenção, o que eu tenho que fazer para alcançar a justificação, o que eu preciso fazer para alcançar a eleição. E ele começa com uma palavra fantástica, que ele diz assim: rogo-vos, irmãos. Diga essa palavra, diga assim, rogo. Não, diga mais forte, diga rogo. Rogar é diferente de orar, é diferente de pedir. Rogar é um termo que significa isso aqui, ó. Eu vou pedir para que uma sentença que já foi dada seja mudada. Vou dizer de novo para você pegar. Rogar significa, eu vou pedir para que algo que já foi sentenciado venha mudar, venha ser prorrogado. Você vai lembrar e vai entender melhor isso aqui, ó. Um dia Jesus entra no meio dos discípulos e diz assim: eu rogarei ao Pai que vos mande outro consolador para que fique convosco. Por que Jesus não podia orar ao Pai, pedir ao Pai o Consolador? Ele tinha que rogar, porque em Gênesis capítulo 6 uma sentença já havia sido dada, onde Deus disse assim: o homem e a humanidade é má, o meu espírito não contenderá mais com o homem, não estará mais com ele. Mas quando Jesus vem, se entrega, morre na cruz do Calvário, ele diz: eu vou mudar a sentença de Gênesis 6, porque eu não vos deixarei só, eu rogarei ao Pai, e o Pai vos enviará outro Consolador, para que fique convosco, a igreja, até a consumação dos séculos. Quem está aí fala amém. Então Paulo ele começa o texto dizendo: rogo-vos, irmãos. Então ele está dizendo assim: eu quero que aquilo que você pensa que é certo seja mudado. Eu quero que aquilo que você pensa que é culto, você aprenda verdadeiramente o que é culto. Eu quero que aquilo que você achou que para Deus era suficiente, você esqueça de tudo isso, porque a partir de agora você vai começar a entender que para Deus é o melhor, é o excelente, é o perfeito, é o agradável. Ei, tem que subir a adoração, tem, mas é como cheiro suave, é como incenso bem moído nas mãos do Senhor. Ei, Deus vai moer o incenso, e o cheiro agradável irá subir diante das suas narinas. Você pode mexer com essa pessoa que está do seu lado e falar para ela assim, ó: não é nunca do jeito que você acha que é. Se eu te falar como que a Bíblia manda, você vai querer me bater já. Porque Jesus disse assim, meu amigo, ele chegou e disse assim para os discípulos: deixa eu te contar uma parábola. Um certo homem preparou tudo para o seu senhor, e quando o seu senhor chegou, ele disse assim: eu vou me assentar à mesa e o Senhor me serve. Como é que é? Você é o servo e é o Senhor que tem que te servir. Aí Jesus vai dizer assim: deixa eu te falar algo. Aquele que não vai uma milha adiante a mais, esse não entendeu o que é fazer além. Aquele que faz só o que é pedido, esse é servo inútil. Mas aquele que vai além, esse é aquele que ama a minha palavra e os meus preceitos e o meu mandamento e a minha igreja. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus não te trouxe aqui hoje, fala, para ser medíocre, para viver na média, para fazer o que todo mundo faz. Fala, Deus te chamou para ser inconformado. Fala para ele, fala, Deus te chamou para ser inconformado. Deus te chamou
Vocês não estão obedecendo não, é? Olha para ele e fala: Deus te chamou não para ser a maioria, Deus te chamou para fazer a diferença. Meu Deus, tem gente que está começando a entender o que Deus está falando. Então Paulo vai dizer assim: não é do jeito de vocês, é do jeito que Deus ordena. É culto ao Deus da terra. E quando é culto a Deus, ele diz assim, ó: vocês precisam apresentar os vossos corpos. Os vossos o quê? É só o coração? Quem aqui gosta de adorar só de coração? Aí pastor, eu aprendi alguns cultos atrás que o importante é o coração. Não, está errado. Ei, o homem é formado de corpo, alma e espírito aperfeiçoado, alma regenerada e mente transformada. Vou dizer de novo, vou recapitular. Nós somos espírito, alma e espírito precisa ser aperfeiçoado. Como, pastor? O mesmo Espírito Santo vem habitar no meu espírito para aperfeiçoar o meu espírito, me selar e testificar que eu sou filho de Deus. Aí, pastor, eu tenho meu coração, é fácil. Guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para certificar o meu coração com a palavra. Para quê? Porque ele é enganoso, ele se corrompe fácil. Mas quando eu encho o meu coração da palavra, ele fica certificado na palavra. Eu guardo a palavra no coração para não pecar contra mim, contra ti, ó Deus. Pastor, e a alma? A alma é o centro das emoções humanas, é a pessoa, é o eu, é o intelecto, é o sentimento, é a vontade. E aí, precisa de regeneração. Quando o homem é regenerado, ele não sente mais a vontade dele, é a vontade de Deus. Ele não sente mais o que ele quer, mas o que Deus quer. Ele não faz mais aquilo que ele acha que tem que ser feito, mas ele faz aquilo que o Espírito Santo de Deus lhe leva a fazer. E tudo isso nós chegamos em uma mente, no versículo 2 que ele vai falar, que precisa sofrer uma metanoia. Diga o que é isso? Uma transformação. Em que? Eu transformo a sua mente na mente de Cristo. E o corpo, pastor? Tudo que é feito na alma, tudo que é feito no coração, toda obra que é feita no espírito precisa refletir nas obras do meu corpo, porque Deus me deu corpo para viver nessa terra. Então através dele eu transmito a glória de Deus. Eu vou dizer de novo: através dele eu falo a palavra, através dele eu escuto a palavra, através dele eu vejo a palavra, através dele eu toco a palavra, através dele eu coloco a mão sobre os enfermos. Eu não sei se você crê, eu coloco a mão sobre os enfermos e eles são curados. Pastor, mas não é pelo que eu tenho no corpo, é pelo que eu recebi no espírito. Vou dizer de novo: o que acontece quando a gente prega, o que acontece quando nós estendemos a mão sobre alguém, não está no corpo, está no espírito. Sabe quem está no espírito? O Espírito Santo de Deus. Sabe o que está no coração? A palavra. Aí não tem mais eu, não tem mais minha vontade. Sabe o que tem? Tem a vontade de Deus. Então hoje Deus te quer aqui para começar por completo. Eu vou dizer de novo, porque foi 4 glória a Deus, eu acho, um em cada fileira. Falta essa. Eu vou dizer de novo: Deus te quer por inteiro. Ai meu Deus, pastor, como que isso acontece? Você precisa ter um encontro com Ele. Ai pastor, eu já fui em vários encontros com Deus. Calma, você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Ei, ai, fala mais, mostra como é que é. Vou mostrar, pastor. Um dia Jesus chegou para os discípulos e disse assim: vai comprar comida. Sabe quando o líder não quer que os discípulos estejam perto, porque não vai entender o que você vai fazer? Aí ele não tem tempo, pastor, para ficar explicando para a gente incrédula o que ele está fazendo. Ele olha e tira de cena. Ele fala assim: faz o seguinte, vai comprar comida, porque o que eu vou fazer agora vocês não vão entender. Vai comprar comida. Os discípulos saíram, só que eles compraram comida muito rápido.
que eles ficaram curiosos, queria ver o que ia acontecer. Eles saíram para comprar comida. Jesus foi num poço. Quando ele chega no poço, ele olha para uma mulher samaritana e diz assim: dai-me de beber. Ela olha para ele e fala assim: como sendo tu judeu me pede de beber, sendo eu samaritana? Jesus olha para ela e fala assim: você não está entendendo, foi só para puxar a conversa. O negócio é o seguinte: não é você que vai me dar água, mas é eu que vou te dar água. Aí você acha que melhorou? Piorou. Porque ela olha para Jesus, dá uma olhada de cima a baixo e fala: não estou vendo balde, não estou vendo corda, o Senhor não tem com o que tirar, vai me dar de beber como? Ele olhou para ela e falou assim: eu tenho água para te entregar hoje. Eu tenho água para te entregar hoje. Traga aqui o seu marido. Ela disse: não tenho marido. Ele olhou para ela e falou: disseste bem, porque já tiveste 5, e o que você está agora não é seu. Ela olhou, esbugalhou o olho e mudou até a história, pastor. O que era um homem que não tinha cântaro, não tinha vaso, não tinha corda, agora ela olha e fala: você é profeta, é? Aí ele olha e fala assim: ô minha filha, a água que eu vou te dar, você nunca mais voltará a ter sede, porque vai nascer, não, olha aí, vai nascer dentro de você uma fonte. Como é que é? Vai brotar dentro de você uma fonte que vai fazer jorrar, jorrar. Você vai sair daqui jorrando água para a vida eterna. Aí, pastor, aquela mulher, meu amigo, carregava uma mágoa. Dá para ver no texto. Qual era a mágoa? Que um dia ela foi adorar no templo e foi expulsa. Nem no pátio das mulheres ela pôde ficar. Por quê? Porque era samaritana. Então os samaritanos falaram para ela assim: ó, você não precisa ir no templo, eles não gostam da gente. Se a gente quer adorar o Senhor, a gente vai para o monte. Aí ficou aquela panelinha, sabe? A galera dos judeus: a gente é do templo, e os samaritanos: a gente é do monte. Hoje não tem isso. Aí Jesus olha para ela, aproveita para perguntar, né? Tirar dúvida. Ela fala assim: Jesus, aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? Jesus olha para ela e fala assim: minha filha, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu não sei se você entendeu o que eu falei, o que eu quis introduzir aqui, tá? Porque eu estou falando que Deus te quer por inteiro hoje. Deus te quer de corpo, alma e espírito. Deus não divide aquilo que é dele com ninguém e nunca dividiu. O que é dele, o que é do diabo é do diabo, e o que é dele ninguém toca, ninguém tasca. Ei, Deus quer você por completo. Vocês estão aí ou vocês já foram embora? Está por inteiro ou está pela metade? Está por inteiro ou está pela metade? Eu vou profetizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou profetizar. Você hoje vai sair daqui jorrando água. Você vai ter um encontro com Deus agora. Ai, mas que encontro é esse? Vai ser diferente. Ele vai aperfeiçoar o teu espírito, vai certificar teu coração na palavra, vai regenerar a tua alma, vai transformar a tua mente na mente de Cristo. E por último, ao soar da última trombeta, Ele glorificará o seu corpo. Vou dizer de novo: hoje você sairá daqui inteiro, completo, cheio do Espírito Santo de Deus. Rabacandarabasouve mandarabaseve aba. Abanchuibi andarabasouve aba. Eu tenho que ainda ficar no versículo 1.
Por quê? Porque não é só, qual é o seu nome? João, não é só tocar guitarra. Qual que é seu nome? André? André não é só tocar baixo. Quem é? Léo? Léo, não é só tocar bateria, Léo. Quem é você? Alisson, não é só a guitarra. Júnior, não é só o teclado. É o quê? É quando eu toco, os espíritos imundos saem de Saul. Por quê? Porque não é só tocar, é ser cheio. Não é só tocar, não é só cantar, é ter unção. Não é só pregar, é estar de corpo e alma e espírito na presença do Senhor. É estar por inteiro na casa de Deus. Não é só pastorear, mas é pastorear de corpo, de alma, de espírito. É pastorear cheio do Espírito Santo. É cantar cheio do Espírito Santo. Ai pastor, eu sou só diácono. Rapaz, vai ler a Bíblia. E os diáconos eram cheios do Espírito Santo. E aonde os diáconos passavam, tinham sinais, prodígios e maravilha. Deus me trouxe aqui para falar que você não vai ser mais o mesmo a partir de hoje. Chega de remendo novo em veste velha. Vou dizer de novo. Chega de remendo novo em veste velha. Vou falar mais uma vez. Chega de remendo novo em veste velha. Ou você vive o novo de Deus por completo, ou você vive o velho. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Mas não vem enganar dizendo que tem algo novo. É só um pedacinho. Isso não prevalece. Na hora que o novo encontra com o velho, estoura, explode, tudo se mostra, tudo se revela, tudo aparece. Então na presença do Senhor, você será inteiro dele. A partir de hoje, rios de águas vivas correrão no seu interior. Até quando a gente vai viver assim? Todo mundo dizendo, faz algo novo. A gente até canta para ele fazer algo novo. Tem um hino aí de algo novo, Júnior? Para Deus fazer algo novo? Não, qual que é o hino? Vai. É esse aí? Aí a gente canta. Vocês têm que... Olha que bonito. Faz meu coração arder. Aí é bonito, não é? Vamos de novo. Eu quero. Eita glória. Faz meu coração. Eita, aleluia. Segura. A gente canta que quer viver algo novo, mas a gente não deixa as coisas velhas. Eu vou dizer de novo. A gente chega todo velho. Todo velho. Aí Deus vem e quer dar algo novo. Aí você olha para Deus e fala, costura aqui. Costura aqui. Aí Deus olha para você e fala assim, eu não quero tampar um buraco. Eu quero pegar a tua vida inteirinha. Tem gente que não entendeu. Pastor, você está falando do quê? Estou falando de tudo que faz parte de você. Estou falando da tua empresa, está falando da
da minha vida financeira também. Está falando do meu relacionamento, como o diabo disse que ia acabar. Está falando dos meus filhos, que eu acho que eu já perdi isso. Está falando da minha espiritualidade principalmente, porque Deus está falando: eu quero tirar tudo que é velho de você. Eu quero tirar tudo que é podre, tudo que é sujo, tudo que é imundo, e eu quero te vestir de vestes novas. Ei, eu quero novidade dentro da tua casa, eu quero novidade na sua vida. É novidade por onde você passa, na tua empresa, na tua vida financeira, espiritual. Ei, estou profetizando: vai ter novidade no teu casamento, vai ter novidade para os teus filhos, vai ter novidade de Deus. João, Deus não quer pôr um pedacinho de algo novo em nós. Mas para isso, pastores, nós precisamos nos despir do que é velho. Ai, pastor, eu tenho um sonho. É de Deus? Porque o coach vai trazer uma mensagem para você. Diga qual? Você vai conseguir, você vai realizar. Aí o pastor que lê a Bíblia vai falar para você assim: se não for de Deus, não rola. Tá bom? Como é que é, pastor? Irmão, não sei se você vai conseguir pegar isso aqui. Já está difícil para acontecer a promessa, quanto mais o que você quer. Para cumprir a promessa em José, foi um poço, traição, calúnia e prisão. Aí Deus, opa, aconteceu. E era o que Deus queria. Eu vou ser bem claro: Deus não vai pôr a mão naquilo que Ele não quer. Deus não vai levantar aquilo que Ele não quer de pé. Mas Deus vai levantar o projeto dEle. Essa igreja está fazendo 26 anos, sabe por quê? Porque não é projeto de homem, é projeto de Deus. Será que tem alguém que pode bater no peito e declarar: eu também sou um projeto de Deus? Será que tem alguém que pode olhar para quem está do lado e dizer assim: então tira logo tudo que não presta, tira tudo que é velho e se veste do que Deus tem para você nessa noite, porque Deus tem algo novo para tudo que faz parte de você. Ei, e eu vou te dizer: os pensamentos de Deus são tão altos, pastor. Ei, eu vou dizer de novo: os pensamentos de Deus para nós são tão altos que nós não podemos alcançar. São pensamentos de bênçãos, são pensamentos de paz, são pensamentos que nunca subiu à mente e nunca desceu ao coração do homem. Deus irá fazer. Será que tem alguém que crê? Aí, o texto vai dizer assim, versículo 2: não vos conformeis com este. Não, vou dizer de novo. Não vos conformeis com este. Então, a partir de hoje não vale mais. Diga o quê? Todo mundo faz. É? Por quê? Porque eu não me conformo com o. Ai, pastor, se só eu estiver assim, ó, na contramão, você não está sozinho? Parece até que você não lê a Bíblia, hein? Você não está sozinho. Ai, meu Deus. Gente, abre a Bíblia e me mostra um texto aonde Deus precisou da maioria para ser vencedor. Irmão, o Evangelho, eu não vou falar isso. Não, vocês têm que ter humildade, irmão. Vou falar não, vocês não querem saber? Quer saber mesmo? O Evangelho, pastor, o Evangelho é coisa de doido. Doideira. Eu provo. É porque você já é tão doido, mas tão doido, irmão, que você já é, a doideira já é o quê? Normal. Vou te mostrar.
Você chega indignado para o seu pastor e fala assim: pastor, estou extremamente chateado. Por quê, meu filho? Estava lá pregando, falei para a mulher que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, e o da minha cara. Mas você está pensando naquilo que você prega? Você está falando que um homem morreu, passou 3 dias na sepultura, domingo de manhã ressuscitou, e que esse camarada nasceu de uma virgem. Aí o médico olha para você: como é que é? Não desceu a sombra do Espírito. Como é que é? Não, ele andou sobre as águas. Ele fez cego ver, surdo ouvir, mudo falar, leproso ser limpo com um toque, morto ressuscitar depois de 4 dias, que já cheirava mal. Ele parou na frente da sepultura e disse: Lázaro, sai para fora. E o cara saiu. E você começa a pregar e dizer: oh glória, oh aleluia, olha que poder. E o povo que está ouvindo diz: é doido, é doido. Porque evangelho é loucura, irmão. Você vai no Antigo Testamento, Moisés está pastoreando as ovelhas do sogro. Quem está comigo fala amém. Moisés está pastoreando as ovelhas do seu sogro, vai para o Monte Sinai, uma sarça pega fogo e não se consome. Como é que é? Um capim seco no deserto pega fogo, isso é normal, até aí, beleza, loucura nenhuma. Altas temperaturas, coisa seca, pega fogo. Mas só que, o que você viu? Que ele não se consumia. Aí eu fui virar para ver. Aí uma voz saiu lá de dentro. Saiu o quê? Uma voz que disse assim, sabia até meu nome: Moisés, Moisés. Isso é normal, irmão? Tira a sandália dos teus pés, que é o lugar que você pisa é. Quem é o Senhor? Eu sou o que sou. Eu serei para você o que você precisar que eu seja. Tá, mas o que o senhor quer comigo? Já tenho 80 anos de idade. Eu quero que você faça algo simples. Vai ali na maior potência de exército que tem, com o que você tiver. O que você tem aí? Uma vara seca. Vai lá libertar meu povo. Saiu Moisés, irmão, com 80 anos, uma vara na mão, em direção ao Egito, com Arão do lado e uma Miriam com o pandeiro. Chega diante de Faraó e diz: Deus mandou libertar o povo. Faraó olha para ele: é doido. Mas só que aí a loucura foi cada dia se mostrando. Águas viraram sangue, peste, escuridão, gafanhoto, piolho, úlcera, morte dos primogênitos. Até que um cara de 80 anos, com uma mulher e um irmão e uma irmã, conseguiu liberar o povo do Egito, da maior potência que existia, de exército, com uma vara seca. E Faraó olhou e falou: sai daqui. E aquele que era sai com mais ou menos 2 milhões de homens, fora mulheres e crianças, em direção à terra prometida. Calma, calma, você acha que a doideira acabou? Moisés olha e fala assim: bora para Canaã, né? Canaã, eu estou no Egito, eu venho pela costa do mar Mediterrâneo e subo. Aí Deus olha e fala: não é por aí que eu quero que você vai. Senhor, você quer que eu vá por onde? Por onde não tem caminho. Como é que é? Vai por onde não tem caminho. Qual? O caminho do mar. Tá bom, Senhor. Tá aí no povo. Chega na frente do mar. Faraó acordou. Tá vindo com o exército atrás. Aí o povo: e agora? Aí Moisés: e aí, Deus? Diga ao povo que marche. Marche para onde? Para o mar. E do outro lado, cantou Miriam. E o exército de Faraó, Deus afogou todo mundo. E você, cantou do outro lado. Ai, pastor, não dá para acreditar. Calma, você acha que isso é doideira? Tá bom. O povo, tô com calor. Calma que tem nuvem. Ai, a madrugada chega muito fria no deserto. Calma que tem coluna de fogo.
Senhor, estou com fome. Calma que eu mando maná. Vou mandar de madrugada, na geada, porque é gelado. Ele vem congeladinho, o sol vai nascendo, vai derretendo o gelo. Quando você chegar para pegar, já está no ponto. É, top. Aí o povo olha e fala: enjoei de maná. É mesmo? Eu vou arrumar codorna. Irmão, aonde Deus vai arrumar codorna, se no deserto do Sinai não tem codorna? Deus tem que pegar, presta atenção, e lá na Europa, dar um chute na cabeça das codornas e fazer a galera toda voar pro deserto do Sinai. Ó, a irmã tá pegando. Você está entendendo? Sai as codorninhas mudando de rota. Imagina que achava que era normal as codornas ir para um lugar. Ela estava indo para outra. Aí todo mundo: mas não é para lá que elas vão, é sempre para cá. O que deu nessas codornas hoje? Irmãos, e não precisou fazer armadilha. O texto diz que elas pousavam. Você ia lá, cada um pegava a sua codorna. Aí o povo olhou e falou: tenho sede. Aí Deus olhou e falou assim: tem essa pedra aí, bebedor portátil. Bate nele. Saiu o que? Água, bebe. Irmão, água fresca, geladinha. Aí eu nem vou falar o resto, que aí é doideira mesmo. Quer que eu fale mesmo? Ainda bem que não foi eu que falei, foi Paulo. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 10 assim, ó: porque todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos depois no deserto participaram do manjar espiritual, porque comeram maná, e beberam de uma bebida espiritual, porque bebiam da rocha, e a rocha era Cristo, e a rocha seguia o povo no deserto. Agora pronto. Era o povo andando e a rocha. Você andava, irmão, mudava de lugar, olhava para trás, quem estava lá? Rocha. Pastor, por que você está falando isso? Porque é doideira ser crente, irmão. É sobrenatural. Então nunca vai com a maioria, porque a gente rompe as estatísticas. Ai, pastor, o médico diz que não tem cura. Quem é o médico? Quem é o médico? Não, é o especialista. É o especialista Jesus. Pastor, não tem mais jeito, acabou, eu quero morrer. É o quê? Quem falou que não tem jeito? Enquanto a vida é esperança. Você não entendeu ainda? Vai entender agora. Deus não te chamou para ser todo mundo. Deus te chamou para sair da curva. Deus te chamou para sair da mediocridade humana. Deus te chamou para que a glória dele se manifeste em você. Ai Deus, o que é isso? É ser transformado, é ser inconformado. Ei, mas se eu sou inconformado no mundo, eles me rejeitam, que rejeite. Eu quero é ser aceito por Deus. Meu negócio é com o céu, porque se o céu não estiver comigo, aí eu estou perdido. Ei, tem gente que está se moldando ao mundo, pastor. Tem jovem que ninguém sabe que ele é crente. E hoje dá para camuflar tudo, né? Porque a Bíblia vira bolsa. Já viu? Você acha que os irmãos estão de bolsa, chega na igreja e fala assim com a bolsa. Aí abre uma Bíblia. Ah, irmão, oxe. E o celular, irmão? Você abre. É. Só que Deus hoje mandou eu vir aqui falar com os inconformados. Sabe aquela geração que está olhando para o mundo e está falando assim: está normal nada. Tem nada normal. Por quê? Porque eu vou pregar contra isso aí. Ih, vão te matar, deixa matar. Eu conheço quem ressuscita. Como é que estou nem aí porque você vai fazer? Não importa o que o diabo fala, não importa o que as pessoas ao meu redor falam. O que te importa? O que Deus está falando comigo hoje. E Deus está falando com você hoje, igreja. Desde a porta, os que estão em pé, até aquele que está sentado e tocando aqui atrás de mim, os músicos. Deus vai usar cada um de vocês de uma maneira única e individual, aonde todo mundo vai ter que olhar e vai dizer: ei, como que foi isso? Isso só pode ser glória de Deus. Isso só pode ser mão de Deus.
que Deus vai fazer aqui é mão dele. Os inconformados. Olha para pelo menos 3, irmão, que está à sua volta e fala assim: você precisa estar inconformado. Deus. É festa, irmão. Fala mais alto, vamos lá, de novo. Fala, você precisa estar inconformado. Faz de novo, irmã. Fala de novo. Você precisa estar inconformada. Sabe por que a gente sente isso dentro da gente, esse fogo, e a gente fica inconformado? Quem quer saber por quê? Porque eu era perdido, ele me achou. Porque eu era sujo, ele me limpou. Porque eu era escravo, ele me libertou. Porque eu estava condenado, ele me justificou. Porque eu estava morto e ele me encontrou e disse: viva, 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 viva. Deus não te chamou para ser mais um. Não é mais um crente sentado na cadeira. Não é mais um visitante nesse ambiente. Mas você vai ser levantado por Deus para fazer a diferença. Ai, pastor, diante de mim tem grandes desafios. Ei, irmão, alguns confiam em carros, outros na força dos cavalos, mas nós aqui faremos menção do nome, que é sobre todo nome, e que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você precisa estar inconformado. Você falou isso no ouvido de quem? De todo mundo? Deixa eu falar também. Você tem que estar inconformado, varão. É chique o negócio. Conformado. Vai chegar alguém para você. Não sei se eu digo. Vocês não querem nem saber, né? Quer? Vai chegar alguém para você falando assim, ó: sexo antes do casamento é normal. Você vai falar assim: normal nada. Normal. Sai daqui, Satanás. Vão chegar para você e falar assim, ó: depois do culto uma baladinha de boa. Você vai olhar e vai falar assim: não me conformo com isso. Vamos encher a cara. Você vai falar: aqui só se embriaga do Espírito, onde não tem contenda. Ei, diabo vai falar no teu ouvido: ó, mexe, entra naquele site pornográfico, vai lá para prostituição, adultério, fornicação. Você vai se levantar e vai falar assim, ó: sai daqui, Satanás, porque eu sou inconformado. Foi 3 dias Deus falando comigo: não vos conformeis, não vos conformeis, não vos conformeis. Ei, eu não sou cidadão da terra, eu sou cidadão do céu. Pergunta para mim, qual que é o versículo tema dos inconformados? Vocês não querem saber, eu não falo. Pergunta no 3 de novo. Tenham humildade, vocês estão na igreja. 1, 2, 3. Esqueceu, né? Vou falar. Salmo 1:1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Serão como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, que dá fruto em estação própria, e cujas folhas não caem. Mas os ímpios não são assim, viu? Os ímpios são como a palha, que quando o vento bate, ele se espalha. Mas o crente é como árvore plantada junto
como a ribeiro de águas. Diga de novo, para quem está do seu lado: não se conforme. Isso aí ele vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas também não fica lá parado olhando. Porque tem gente que fala assim, ó: eu sou da igreja, mas não vou ficar entrando em confusão. Porque está em confusão, irmão. Tem que entrar em confusão. Se tiver que defender o evangelho, eu vou quebrar o pau, irmão. Oxe, Paulo falou assim: defenda o evangelho de Jesus Cristo. Galera está levantando do outro lado. A galera em Éfeso, todo mundo lá adorando a deusa Diana, uma cidade totalmente corrompida. Chega o Paulão lá, irmão: pode parar com essa safadeza. Pode parar, irmão. Vocês precisam de Jesus. 3 anos pregando, viu, irmão? Sozinho, ganhou a cidade inteira. Ninguém mais subia para o templo de Diana. Agora o povo ia para a igreja. Por quê? Porque tá uma onda hoje, tipo assim: eu sou cristão, mas também não vou ficar arrumando briga, não. Você está no meio da roda onde a pessoa está metendo pau no evangelho. Você está no meio da roda onde todo mundo está falando assim, ó: tem que fazer sexo mesmo, tem que pegar as menininhas. Você está... Ai, Satanás. Ah não, irmão, agora eu vou falar. É a hora que alguém quer me bater. Se prepara, Wellington. Eu chamei vocês não para se conformar, mas também para transformar. Transformar o quê? Eu te chamei para ser luz no mundo e sal da terra. Eu não te chamei para ser sal que não salga, nem luz debaixo da cama. Não foi assim que a irmã disse aqui? Se eu não me engano, Deus não te chamou para ser uma lâmpada embaixo da cama. Deus te chamou para colocar no velador em cima e dar luz a toda a casa. O texto diz que quando a luz chega, as obras infrutuosas das trevas aparecem e são denunciadas. Eu me levanto nessa noite, não sei se tem mais alguém comigo. Eu me levanto nessa noite inconformado, denunciando o pecado, o pecado, o pecado. Eu denuncio o pecado. Ei, eu denuncio o pecado. Mas como que eu vou transformar? Pega a mão e faz assim: pela renovação. Põe, irmão, faz assim, tem humildade. Fala: pela renovação do entendimento. Porque tem gente que só Deus para mudar essa cabeça. Mas Deus muda, Deus transforma, Deus liberta. Tem gente que fala assim: está 3 anos na igreja e nada. E Pedro, 3 anos com Jesus, 3 anos e meio. Irmão, isso é muito legal, a Bíblia, não é? Vocês gostam de ler a Bíblia, irmão? Pastor, que fantástico a Bíblia, né? O último ano do ministério, Jesus já está indo em Jerusalém para morrer. Presta atenção. Aí Jesus olha e fala assim: eu vou morrer. Aí o Pedro fala assim: e eu vou contigo até a morte. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: essa noite Satanás pediu para te peneirar como trigo. Sua oração não está em dia, eu tive que orar por você. Aí ele: que isso? Nunca, jamais eu te deixarei. Jesus vai além, fala assim: ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jamais. 3 anos e meio com Jesus. Aí Jesus olha para ele para terminar de quebrar, viu, pastor? Ele fala assim, ó: mas ó, quando você se converter... Mas eu já andei um pouquinho, foi um pouquinho, mas andou, irmão, sobre as águas. Saiu na comissão, curou enfermo, expulsou demônio. Aí Jesus olha para ele e fala assim: quando você se converter, você volta e confirma a tua fé entre os teus irmãos. Porque você vai ser convertido de verdade. Você ainda vai ser cheio do Espírito Santo. Você ainda vai me amar de verdade, Pedro.
Então tem gente que está dentro da igreja há 3, há 4, há 5, há 10, há 30, há 26 anos que seja, mas ainda não se converteu. Mas hoje a noite está propícia a uma conversão original, a uma transformação verdadeira. E quando Deus transformar a tua mente, uma metanoia acontecer, uma transformação de mente, e você parar de viver remorso, mas viver um arrependimento verdadeiro, ninguém vai segurar a tua vida. Você vai se levantar no Pentecoste como Pedro, irmão. Ei, João, você vai se levantar no Pentecoste como Pedro. Pra você entender, Pedro foi transformado, aonde? No Pentecoste. Jesus ressuscita, vou até descer para falar perto. Jesus ressuscita, qual o nome do senhor? Valdemar, que nome chique, irmão. Voz de locutor. Valdemar, Jesus ressuscita, vai encontrar Pedro, ele está pescando. Ou seja, fazendo aquilo que ele disse para ele não fazer. Porque a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, era para ser pescador de homem, não de peixe. Tudo bem, ele passou mais uma madrugada sem pegar nada. Mas de manhãzinha Jesus estava na praia com um pão em cima da brasa. E ele nem entrou no mar, mas deixa para lá. E aí ele dá um grito, joga do lado direito. Aí ele pegou de novo peixe, encheu. Ele estava nu, colocou a vestimenta, pediu emprestado para João que estava com ele, o amado. Saiu nadando, nem esperou, deixou o João sozinho, um obreiro destrambelhado. Foi ver Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala assim, ó: Pedro, tu me ama? Pedro, agapaz-me, me ama com o amor que eu te amo. Ele: não, senhor, não dá para mentir mais, que o senhor sabe de tudo, eu só filocei. Mas Pedro, agapaz-me, no texto original grego: não, eu só filocei, filocei, só não gosto de ti. Aí Jesus olhou e falou assim: tá bom, vamos trabalhar no fileismi. Você filocei, tudo certo. Aí, ó, mas só que vai mudar isso. Fica em Jerusalém que você vai ser transformado. Aí nós vamos falar de transformação agora. Pastor, 40 dias ele fica entre os irmãos, Jesus. Mas ele sobe ao céu em uma nuvem, em frente a Jerusalém, no mesmo monte em que ele vai voltar. Ele subiu numa nuvem e Jesus disse assim, os anjos que estavam com ele, um a cada lado, disse assim: varões galileus, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque ninguém pode sair para uma missão sem primeiro ser transformado. Então ele diz: depois de receber poder, vocês vão ser transformados. Então ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e nos confins da terra. Senhor, o que a gente faz por enquanto? Vai todo mundo para o cenáculo e fica lá esperando o que? Transformação. Como é que é? Pastor, tinha 500, certo? 500 irmãos ali assim, ó. É igual hoje, todo mundo está me vendo, mas nem todo mundo está me ouvindo. Não adianta ficar chateado. 500 ouviram o quê? Vai para Jerusalém até que seja revestido de poder. De 500, só 120 ouviu. Não tem problema, Jesus não precisa da maioria. A igreja começou assim, 120 camarada no cenáculo. Estou indo para a reta final. Quem está comigo fala amém. Deixa eu passar aqui, que eu quero ver a galera do fundo, a cara. Se pôr o pé para eu cair, Wellington, presta atenção. Vai uma galera de 120 para um cenáculo. Fica a galera lá, falta 7 dias para Páscoa. Presta atenção, 7 dias, irmã, para Páscoa. Aí o povo está lá dentro do cenáculo assim, ó: desce poder, manda fogo, desce transformação. Passa o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Não está acontecendo nada. E isso é festa de Pentecoste. Jerusalém enche de pessoas. Por quê? Vem gente do mundo inteiro ver para Jerusalém, tinha que vir. Aí o que aconteceu, meu amigo? Todo mundo foi para o cenáculo. Por quê? Virou ponto turístico. Tem 120 doido dentro de uma casa dizendo que vai descer alguma coisa lá. Foi toda a galera para lá. O texto bíblico diz que todos os povos que tinham no mundo estavam lá olhando e observando. E o povo estava lá dentro assim, ó: desce fogo, desce, cadê isso? Mas não desistiu não, viu? Qual o seu nome? Robson. Galera, não desistiu. Não desistiu, viu? Aí, quando foi no 7º dia, porque o que Deus faz na nossa vida, Robson, é de repente. O texto diz assim, ó: de repente.
ninguém esperava. Veio do céu, veio de onde? Um fogo veemente, pastor, impetuoso. Aí começou a encher a casa. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, e cada um deles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E eles falando em língua, viu, irmão? Todo mundo, 120. Não era dois, não é igual na igreja, dois lá no canto, um aqui na frente. Era a galera inteira, 120, cheio de fogo, falando em línguas. E não era The King, The Man, aquele negócio não. Era coisa séria. Era coisa séria do céu. Era fogo do céu, irmão. Irmão, imagina o poder de 120 camaradas, irmão, falando em línguas. Aí o povo de fora olhou, mano, tava um barulho, Robson. Mas só que o homem cheio do Espírito Santo, transformado, Robson, ele tem ouvido biônico, Robson. Do nada alguém lá de fora falou assim: o que esse povo faz embriagado? Aí o Pedro deu um pulo, pastor, e falou: ei! Tem ninguém bêbado aqui não, rapaz. A essa hora do dia, isso aqui é o que profetizou o profeta Joel, que nos últimos dias desceria do seu espírito sobre toda a carne. Aí outro falou pro outro lado: isso aí é só para panelinha dos 120. Pedro levanta de novo e olha e fala: ei, isso aqui é para quem quiser e quem vier. Como é que é? O Espírito Santo é para quem quiser e quem vier. Quem tem sede, vem a mim, beba. Quem tem fome, vem comer. Quem tem sede, vem beber. Ah, pastor, mas aí agora Pedro está transformado. Ele fica de pé, irmão, e começa a mensagem: a este Jesus Cristo, pelo determinado conselho e presciência de Deus, vocês o mataram, ele foi colocado na mão de injusto, vocês o crucificaram, sendo ele inocente, colocou entre os ladrões. E eu te digo mais: a este Jesus que vocês crucificaram, vocês estão inventando que nós roubamos o corpo. Mentiroso, nós não roubamos é nada. Ele fez é ressuscitar. Ele ressuscitou. E nós que estamos aqui somos testemunhas de que ele vive. Sabe por quê? Porque o seu corpo não entrou em estado de putrefação, mas a morte não podia segurá-lo. Ele disse, não podia retê-lo. A morte tentou, mas morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Ele quebrou os aguilhões da morte. Ele venceu a morte, ele venceu o Hades, ele venceu e ressuscitou. Aquilo que era 120, agora são 3.120 almas, tudo doido, dizendo: ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. 3.000, 5.000, 6.000, 2.000 anos se passaram. Vila Maluf está fazendo 26 anos. Tem igreja em todo canto da terra. Alguém está dizendo: ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Qual que é o ponto-chave? Anota isso. Você vai pegar essa pessoa que está do seu lado, olha bem dentro da bola do olho dela, vai. Olha dentro da bola do olho dela e fala assim, ó: Deus fará de você hoje um agente inconformado e transformador. Só me pergunta e fala assim: como é isso? Só tem um que transforma.
O nome dele não é Wagner Cordeiro, esquece. Mas o nome dele é Jesus. Só tem um que transforma, meus amigos, e ele trabalha com uma pessoa chamada Espírito Santo. Então nessa noite o que eu quero pedir aqui é que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre toda a carne. Para que lado fica o Kids? Nossas crianças. Que o Espírito Santo seja sobre as nossas crianças, sobre as nossas vidas, sobre alguém que me assiste pela live. O Espírito de Deus te alcança aí, sobre toda a carne, sobre todo jovem, sobre todo velho, sobre todo servo. O Espírito de Deus será derramado nessa noite. O grupo de louvor, enquanto nós oramos, pode louvar aquele hino, enche-me até transbordar. Então chega para cá. E nós seremos cheios do Espírito Santo. E nós seremos transformados pelo Espírito Santo. E nós vamos parar de colocar coisa nova em cima de coisa velha. Nós vamos tirar o que é velho e receber o que é novo. Ei, hoje é noite de receber o que é novo. Cheios do Espírito Santo, inconformados com o mundo e transformados pela palavra de Deus. Você pode ficar de pé? Pode, pastor? Ó, vocês não vão só louvar e tocar, vocês são cheios de quê? Você é cheio, irmão, do Espírito Santo? Você está cheio? Todo mundo aqui está cheio do Espírito Santo? Então, ó, irmão, é Bíblia. Então, se a gente está cheio do Espírito Santo, ao som da música, pessoas serão libertas. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, ao som do dedilhar da guitarra ou do teclado, pessoas serão curadas, sentenças serão mudadas. Aquilo que era morte, a partir de agora vai ser vida. Ah, mas se você estiver desligado, irmão, é sério, agora eu vou ficar de olho. Se você pegar o celular, você vai tomar uma voadora. Vai, me ajuda aí, pastor. Não é hora de celular, não é hora de nada. É hora do quê? De receber. Só os midianitas no celular. Só os midianitas, as mídias. O resto, vocês vão receber. O que eu faço, pastor? Você vai falar assim: enche-me, Espírito Santo. Mas enche como? Eu não quero mais conta-gota, pai. O que você quer? Eu quero transbordar. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, grita. Só Deus sabe você aquilo que você precisa. E hoje é uma noite em que o Espírito de Deus desce aqui através da sua palavra. Ei, e Ele vai transformar a tua vida. Ei, vai lá, vamos louvar. Vai curando o Espírito Santo. Oh, aleluia. Deus proveu fogo e eu sacrifico. É bacana, era bacana. Deus proveu o Espírito. O Espírito tem liberdade. E eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus,
psicológicas, espíritos de enfermidade,